Chegou a hora do grande debate que começa agora. O quadro é um grande sucesso na CNN americana e aqui temos como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Participam comigo hoje a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Primeira vez com os dois, então desejo um ótimo dia, que tenhamos um belo debate, como sempre. Acompanho lá do Rio de Janeiro os dois, sempre com debates construtivos, positivos, com ideias, e é uma forma de debater muito respeitosa. Então, parabenizo já os dois, que sigamos assim hoje. Bom dia, então, Gisele e Tiago. Oi, Diego. Seja bem-vinda. Obrigado. Bom dia, bem-vindo. Gente, na comparação com situações anteriores, o presidente Jair Bolsonaro adotou uma postura discreta na crise envolvendo o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, e os militares. Mendes disse o seguinte, que as Forças Armadas, abre aspas, estão se associando a um genocídio, fecha aspas, em referência à presença militar no Ministério da Saúde em meio à pandemia. O próprio ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, entrou em contato com Gilmar Mendes, o que foi visto como um gesto aí, uma espécie de trégua. A ligação ocorreu por sugestão do Palácio do Planalto. Gisele e Tiago, pergunto para vocês para iniciar nosso debate. O que leva, então, Bolsonaro a essa postura mais conciliadora? Começo hoje o debate contigo, Gisele. Bom dia. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro está acometido pelo coronavírus, portanto está em confinamento e nessa medida tem se pronunciado e tem participado publicamente muito menos dos atos do governo federal. Porém, neste caso, especificamente, com relação a este atrito, este ataque vindo do ministro Gilmar Mendes, do STF, numa live em que fez todas essas falas bastante infelizes, já foram, inclusive, objeto de nossos debates anteriores, houve este atrito, criou-se esse ambiente de antagonismo, um ambiente muito ruim com as Forças Armadas. As Forças Armadas trouxeram uma primeira resposta bastante técnica, entenderam que não era o suficiente, trouxeram então uma segunda resposta e esse assunto, infelizmente, continua se desenvolvendo, isso porque houve uma certa expectativa de que o ministro faria, então, uma manifestação ou de que ele iria se desculpar. Isso, infelizmente, ainda não aconteceu e houve esse mal-estar com as Forças Armadas. Uma atitude absolutamente nobre, uma atitude exemplar do ministro Eduardo Pazuello ao fazer este contato, então, com o ministro Gilmar Mendes. O que se tem noticiado é que foi um contato breve, mas um contato cordial e houve, inclusive, um convite para uma conversa. Neste diálogo breve, travado entre os dois, o ministro Pazuello trouxe informações técnicas sobre o Ministério da Saúde, justamente para trazer informações ao ministro Gilmar Mendes e explicar a ele, então, que a sua crítica era uma crítica vazia, que era uma crítica incorreta, que o seu posicionamento, inclusive essa palavra tão forte usada, o genocídio contra o Ministério da Saúde, não foi uma boa escolha, inclusive é um tipo penal, nós também já discutimos longamente aqui sobre isso. Então, houve este movimento das Forças Armadas, um movimento de quem foi agredido, de quem foi atacado, de ir conversar, buscar o diálogo e fazer essa tentativa de baixar a temperatura, de restabelecer a harmonia entre os poderes que a gente não está conseguindo ver, infelizmente, ultimamente. O presidente da República, nessa situação, se manteve mais distante, mas ele já vinha neste processo de se afastar um pouco, de falar um pouco menos em público. Ele já tinha, inclusive, parado com aquelas paradas que ele fazia diárias ali na saída do Palácio. E agora, infelizmente, ontem teve até a confirmação de que continua acometido pelo vírus, então seguirá em confinamento, em isolamento e precisará participar desses eventos à distância. Quer passar a pergunta, então, para você, Tiago. O que leva, então, Bolsonaro, o presidente, a ter essa postura um pouco mais conciliadora? Então, Diego, Gisele,
nós precisamos analisar o que está acontecendo no Brasil não de forma monocórdia. É necessário analisarmos o todo para que possamos chegar, se não a uma conclusão, a uma possível conclusão. Aqui, nenhum de nós pretende ser dono da verdade, mas tão somente apresentar os nossos pontos para que do choque de ideias aconteça alguma coisa, alguma iluminação, alguma ideia ou auxiliar as pessoas também a se informarem e terem já pontos de vistas que possam ser interessantes de serem tomados e até mesmo serem seguidos. Seguidos, eu não digo termos seguidores, pegar o ponto de vista e já a partir daí poder até melhorar esse ponto de vista. É para isso que existe um debate, é para isso que existe toda a dialética, desde lá de trás, os gregos na Grécia Antiga. Bom, o que acontece? Nós temos um problema aqui no Brasil que já tinha sido identificado lá nos anos 80, que quando, se a memória não me falha, talvez tenha sido Tancredo Neves, o nosso presidente, o primeiro presidente eleito, infelizmente não empossado, mas eleito para depois da ditadura militar, ele disse: na política até a raiva é combinada. Talvez tenha sido Ulisses Guimarães, eu não me lembro mesmo quem é o autor dessa frase, mas é muito interessante porque nós vemos um jogo de tensões, de choques e entrechoques que acontecem entre as instituições. A Constituição da República, ela não fala em paz entre os poderes, ela fala em harmonia. A democracia, por ser fundamentalmente dialética, ser fundamental a discussão no bojo político democrático, nunca haverá pacificação. A tensão é natural e a tensão é até salutar. O problema é qual tipo de tensão que existe. Me parece preponderante que, para o presidente Jair Bolsonaro ter acalmado os próprios ânimos, e aí eu falo antes dele ser contagiado pela gripezinha, foi o fator Queiroz. É exatamente a partir da prisão de Fabrício Queiroz que ele recua. Ele recua, para de atacar o Supremo Tribunal Federal, para de atacar as demais instituições e, como ele sim foi o criador dessa política do acirramento, ele sim que foi a manifestações que pediam fechamento do Supremo Tribunal e do Congresso Nacional. Ele sim que ofendeu o Supremo Tribunal Federal, inicialmente com aquelas frases, inclusive com palavrões, eu repeti uma aqui apenas porque ficava entre aspas, é a palavra oficial do Estado, pois saiu da boca do presidente da República. Nós temos essa tensão que é natural, mas houve o silêncio a partir da prisão de Fabrício Queiroz. O telespectador vai concluir de forma óbvia o porquê desse silêncio. É o cuidado. É necessário, muitas vezes, apagar o incêndio, colocar as manguinhas para dentro novamente, porque nós sabemos como funciona a política brasileira. E sabemos também que os próprios filhos do presidente da República estão investigados no Supremo Tribunal Federal, ou, se não diretamente, sendo o Supremo Tribunal uma via de recursos e também de discussão sobre competência, como acontece no Rio de Janeiro, em razão do senador hoje Flávio Bolsonaro. É o Supremo que vai decidir isso. Então, existe sim, eu concordo nesse aspecto com a Gisele, o general Pazuello mostrou grandeza, o diálogo é fundamental, o próprio toda vez eu chamo ele de ministro, Gisele, o vice-presidente Mourão disse que o ministro Pazuello sairá em agosto, que é exatamente a posição que creio que eu colocava aqui, porque a questão da ativa e da reserva entre os generais, então, me parece que esse é o motivo. Eu entendo. Desculpa. Não, eu ia te perguntar se o fator Queiroz realmente é preponderante. Pois é, não, eu discordo. Se nós fizermos uma análise um pouco mais distante, então, se nós retomarmos a postura do presidente Jair Bolsonaro antes de ser eleito, então, toda a campanha do presidente, depois que ele é empossado e no início do mandato, então, que ele tinha aquela postura mais espontânea, ele é uma pessoa do diálogo, ele é uma pessoa extremamente espontânea, muito
muito transparente, por vezes até criticado, porque fala demais, porque usa uma forma da fala às vezes mais coloquial. Ele veio sendo paulatinamente muito cobrado depois de ser empossado, para que adotasse uma postura um pouco mais contida, para que fosse um pouco mais reservado. Mas, de novo, é uma pessoa, não é um presidente de gabinete, é um presidente de campo, é um presidente que sai, que vai às ruas, que conversa com as pessoas. Essa, inclusive, é uma característica muito forte do presidente já desde o tempo da campanha. Então, o presidente tem essas características, isso não mudou depois que foi empossado e ele veio ao poder com duas bandeiras principais para combater a corrupção e para retomar a economia. E é isso que vem tentando fazer com todos os seus ministros e que vem desempenhando um excelente papel. Embora haja substituições em um ou outro ministério, o que é absolutamente comum e que também ocorreu em governos anteriores, os ministérios vêm demonstrando um comprometimento com o presidente, um comprometimento com o Brasil. Todos que estão ali estão comprometidos com uma causa principal, que é justamente recolocar o Brasil numa posição mais vitoriosa, numa posição em que não seja reconhecido no exterior como um país com altos índices de corrupção, com altos índices de violência, com uma economia frágil. Então, nós estamos, neste momento, tentando nos reposicionar. Infelizmente, a pandemia veio realmente prejudicar esse projeto, porque vínhamos caminhando muito bem, a economia vinha se recuperando. Temos visto operações quase que diárias da Polícia Federal de combate à corrupção, de combate ao tráfico. Agora, recentemente, ontem, se não me engano, houve inclusive o envio de um projeto de lei também para aumento de penas com relação à pedofilia. Este combate da Amazônia, o problema da Amazônia, que vem sendo enfrentado pelo presidente, por todo o governo federal, de uma forma muito transparente também, de uma forma muito corajosa. Então, houve este reposicionamento, o vice-presidente Hamilton Mourão assume a presidência do Conselho. As Forças Armadas estão lá para auxiliar no combate aos desmatamentos na Amazônia. É preciso que haja uma análise criteriosa do que realmente está acontecendo ali, porque são muitos focos de queimada. Precisamos descobrir quem está colocando fogo na nossa floresta, quem está desmatando. Ontem mesmo falávamos disso, Thiago. Como é que uma pessoa consegue escoar 1000 campos de futebol em madeira sem fazer barulho? Num interregno de tempo, imagino que seja longo para conseguir derrubar tantas árvores tão frondosas. Para onde estão indo essas árvores? Quem é que está comprando essa madeira ilegal? Quem é que está financiando toda essa devastação da Amazônia? Este é um ponto importante que o governo federal vem enfrentando. O Leonardo DiCaprio, segundo o presidente. Desculpa? O Leonardo DiCaprio, segundo o presidente. Do auge do seu intelecto, não é o Leonardo DiCaprio que estava interferindo na coisa da Amazônia? Essa é a capacidade mental desse povo. Não, há muitos interesses internacionais, e interesses internacionais bons e interesses internacionais maus também, Thiago. Sim. Porque aí eu concordo contigo. A gente tem muita gente boa defendendo a Amazônia, defendendo o meio ambiente pela preservação, mas também há muitos interesses internacionais na exploração da Amazônia. Eu li um artigo sobre a Amazônia, acho que faz mais ou menos uns 20 anos, numa revista estrangeira, em que eles mostravam como é que eles conseguiam fazer a exploração das copas das árvores sem tocar no solo brasileiro. Então, vinham de um outro país, sobrevoavam, jogavam redes, faziam então a coleta daquelas sementes, daquelas folhas e depois recolhiam e saíam sem tocar no solo. Isso 20 anos atrás. Então, a Amazônia é um problema, não, mas é um desafio muito grande, porque é um patrimônio maravilhoso que nós temos, mas que tem atraído interesses de todas as formas, com todas as intenções, boas e más. Então, precisamos tomar esse cuidado. Mas, voltando à questão do governo federal nas suas atuações. Então, a Amazônia como um exemplo, o Ministério da Saúde também. Há uma grande discussão, o ministro é interino, o ministro ainda não foi efetivado. Veja, o ministro interino ou o ministro da pasta, ele está lá, ele assumiu essa função e vem desempenhando um excelente papel frente à saúde, que hoje é a pasta mais desafiadora que nós temos justamente por conta da pandemia. Os números mostram que o Brasil, assim como todos os outros países do mundo, vem enfrentando a pandemia de uma forma extremamente corajosa e com números animadores, alguns deles bastante positivos. A gente está em 14º lugar, se a gente for olhar, os índices de mortalidade no ranking mundial. Então, por 1 milhão de pessoas, nós temos
Infelizmente, todos os óbitos são muito tristes, mas não estamos mal posicionados, não tivemos colapsos na saúde como tivemos em outros países. Então, precisamos analisar realmente, como você falou, o governo como um todo. Precisamos exigir harmonia e harmonia cooperação, harmonia com uma oposição propositiva e não com uma oposição que vai acuar o governo ou que vai impedir que ele tome as medidas que precisam ser tomadas para que o Brasil cresça, para que o Brasil se desenvolva. Gisele, eu vou falar para você uma coisa que eu aprendi no futebol, talvez os dois maiores gênios do futebol brasileiro, um falando do outro. Um dia o Romário falando do Pelé disse, calado é um poeta. A grande questão do presidente da República é essa. Eu achei que você ia falar isso para mim. Imagina, querida, imagina. Não. O presidente da República, em silêncio, ele não atrapalha. Vejam que momentos mais tranquilos estamos tendo desde que o Fabrício Queiroz ficou preso. Calado, definitivamente, ele é um poeta. A história do combate à corrupção, eu queria te contar só uma história aí. Se o presidente da República, primeiro, começar a combater a corrupção, ele vai ter problema no almoço de domingo. Vai ter filho dele com um pezinho algemado na cadeira. Mas a história, tirando a ironia que eu coloco à parte, vai nos trazer todo o histórico de desmantelamento do combate à corrupção neste governo. E aí nós entramos num jogo brasileiro totalmente complicado, muito difícil. As leis mais rígidas de combate à corrupção foram feitas por quem? No governo Dilma. Não é um elogio, é só um dado. E a grande loucura dessa história toda é que as leis mais garantistas foram promulgadas no governo Bolsonaro, que disse que combateria a corrupção. Embora o brasileiro pense em regra que o combate à corrupção pressupõe, e era o que Sérgio Moro queria e o que a Força Tarefa queria, menos direitos do cidadão no processo penal. Só que não bastou isso. Ele, presidente da República, destrói o símbolo do combate à corrupção, que não era símbolo de nada, era apenas mais um juiz que, por coincidência, teve o processo que gerou toda essa questão, a Lava Jato, uma operação importantíssima. Ele briga com esse juiz, mas ele briga com esse juiz por quê? Vamos fazer a arqueologia dos fatos. Na primeira informação que Flávio Bolsonaro estava investigado pela inteligência da Receita Federal, o COAF, o que Jair Bolsonaro faz? Tira o COAF debaixo do guarda-chuva de Sérgio Moro. Só isso gera um indicativo terrível. Depois surge a discussão de ramagem, não pelo nome do senhor Ramagem, ou eventual proximidade e quebra da ausência de pessoalidade, da impessoalidade que os atos da administração pública devem ter. Mas porque temia-se aquilo que se temia na época do PT, que o Ministério da Justiça passasse a ter controle e gerência política sobre as ações da Polícia Federal. Isso está sob júdice no Supremo Tribunal Federal. Então a história de Jair Bolsonaro como combatente da corrupção não é só uma grande piada, mas como ela é demonstrada por fatos. Por exemplo, ninguém explica a retirada do COAF debaixo do Ministério da Justiça, que então estava com o Sérgio Moro. Ninguém explica o porquê Bolsonaro fez com a Polícia Federal exatamente o que toda a carreira da Polícia Federal e do próprio MPF foram tão contra na época do governo Dilma, quando o ministro da Justiça era o professor José Eduardo Cardoso da PUC, da Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo. Então, a história do combate à corrupção no Brasil é um verdadeiro problema em todos os governos. Em todos os governos. Agora, o maior desmonte de instituições sobre combate à corrupção é nesse. Porque aí veja a ironia, o PT tombou em razão da Lava Jato. E tombou com as razões jurídicas que existem. Agora, eu estou fazendo uma análise política, eu não conheço os casos a não ser um ou dois. O que acontece? A instituição de recuperação de ativos do governo foi criada pelo PT. A lei contra organização criminosa, pelo PT. O Jair Bolsonaro, em vez de dar continuidade, e é a própria Força Tarefa de Curitiba que está reclamando desse desmonte, hein? É a própria Força Tarefa.
que muitos louvam de forma cega, não republicana, quase de forma religiosa. Todo esse desmonte foi feito por quem disse que combateria a corrupção. Então, corrupção também, convenhamos, largue-se esse proselitismo. Não há a menor possibilidade de falarmos e continuarmos aplaudindo uma palavra vazia. Não há combate à corrupção. E vamos nos lembrar, a questão da pandemia, ela está sendo tocada pelos governadores. Há uma gestão boa na saúde, mas do quê? De recursos. Nessa comunhão com o Ministério da Economia, por uma razão simples. O dinheiro não é deles. O dinheiro sai, em grande regra, dos estados para ir ser controlado pelo governo federal e haver uma distribuição isonômica. É claro que o Acre não vai poder produzir e receber e fazer o governo federal receber dinheiro como São Paulo. É por isso que existe um governo federal. Agora, quem que está combatendo a pandemia? E aí discute-se, mas o ministro da Saúde não precisa ser um médico. De fato, não precisa. Assim como o ministro da Defesa não precisa ser um militar. Já tivemos exemplo do presidente do Supremo, ministro Nelson Jobim, que foi chefe das Armadas em geral, né? Foi ministro da Defesa. Agora, aí é uma questão de inteligência média. Numa época de guerra, é bom que o ministro da Defesa não seja um general, um brigadeiro ou um almirante? Não. No meio de uma pandemia, é inteligente que o ministro da Saúde não seja o médico, e olha que nós tivemos 2. Não é inteligente. Então, críticas devem ser feitas, elogios devem ser feitos. Eu elogiei aqui, acho muito engraçado, esse mundo etéreo que nós vivemos. Eu elogiei o ministro Taixe, você é testemunha. Elogiei o ministro Mandetta, você é testemunha. Elogiei o ministro Tarcísio, você é testemunha. Elogiei o ministro Pazuello na sua capacidade dinâmica de distribuição, que é uma das características de um líder militar. Quando você toma o terreno de alguém, você estabelece comunicação e capacidade de abastecimento. Ótimo, mas não é o ideal agora. Então, vejam só o problema que nós temos. Agora, negar que o presidente da República passou a ficar quieto depois da data que o Queiroz foi preso, é fato. Não foi essa data, Tiago, e não foi, há essa querida. relação direta. O exemplo é o Gradil do Alvorada. Pois é, mas o Gradil do Alvorada, ele já tinha parado antes. Isso porque nós mesmos aqui, muitas vezes fomos interrompidos, nem fizemos os debates, porque o presidente veio paulatinamente parando. Ele fazia essas manifestações e ele era muito criticado por isso. Ele era alvo de uma série de críticas, porque ele fazia essas manifestações espontâneas. Por vezes ele dava algum adiantamento dos assuntos que seriam tratados. A meu ver, essa interrupção dessa atuação do presidente foi muito ruim. Eu via com muito bons olhos e achava muito bom que todos os dias o presidente parasse ali e fizesse um comunicado, fizesse um bate-papo, uma conversa rápida com a imprensa e também com apoiadores, enfim, pessoas que ficavam ali. Mas, Gisele, não falava com a imprensa já há muito tempo. Exato, mas isso foi parando porque ele foi sendo muito criticado. A minha crítica é a seguinte, Tiago, nós precisamos ter uma oposição, mas uma oposição propositiva, não uma oposição detratora. Isso porque este governo foi eleito legitimamente, ele é o presidente de todos, goste a oposição ou não. E como você bem diz, nós precisamos saber, entender o que vem de bom do governo, o que está sendo feito de bom, e há muitas coisas boas sendo feitas pelo governo, e fazermos oposição e fazermos críticas, sim, àquilo que não está bom, com propostas de melhor. Mas a crítica pela crítica, ou essa insistência a todo momento de impeachment, vamos tirar, vamos derrubar o presidente, isso não tem o menor sentido. O presidente veio e ele manifestou num vídeo público que ele nem queria que fosse divulgado, que ele não tem interesse em reeleição, ou seja, ele veio com um propósito para fazer um governo de 4 anos, o melhor governo possível. Você acha que ele não vai tentar a reeleição?
Eu não sei se... Eu espero que ele tente a reeleição, porque o governo dele vai muito bem. Eu espero que ele tente a reeleição, mas se não for... Veja, a questão é, houve uma manifestação espontânea numa reunião com ministros em que ele disse, não tenho intenção. E ele nem queria que esse vídeo fosse publicado, ninguém sabia que esse vídeo viria a público. Então, essa foi uma mensagem que ele passou ao grupo de ministros que ali estava com ele. O que ele quis dizer com isso? Eu quero que o Brasil vá bem nestes meus 4 anos. Vamos fazer o melhor que podemos nestes 4 anos. Que cada ministério cumpra o seu papel da melhor forma possível. Mas a todo momento há uma série de críticas. Porque o presidente usou máscara, porque não usou máscara, porque se distanciou, porque não se distanciou, entregue o celular, apresente o seu exame, enfim. A gente se perde em exigências e discussões muito pequenas e não olha para coisas grandes, importantes e maiores que vêm sendo feitas e que precisam ser feitas pelo governo. São fatos relevantes à época. A gente precisa exigir do governo, por exemplo, Thiago, que não haja atos de corrupção. E aí a gente discorda, porque eu não vejo de todos os governos. Sim, nós estamos vendo operações quase diárias nos governos estaduais que tem aí. É engraçado como os governos e prefeitos têm feito um papel brilhante no combate, mas todas as mortes são de responsabilidade do governo federal. Não estou dizendo que você disse isso, mas enfim. São coisas diferentes. Exato, mas o êxito é sempre os louros para governadores e prefeitos e todo o prejuízo e tudo que há de ruim é responsabilidade do governo federal. Você sabe que não é isso. O problema aqui, Gisele, é o seguinte. O presidente da República, ele negou a gravidade da pandemia, ou não negou no início? Ele não negou a gravidade da pandemia. O que Gisele, ele então, fez... assim, o debate a gente pode debater sobre um fato, sobre fatos... Por exemplo, eu não conheço o presidente da República, este presidente da República, afirmando que a pandemia era séria. Ele afirmou desde o início que todos queriam que todos trabalhassem, que apenas o grupo de risco ficasse em casa. Mas ele Thiago, negou-se a usar máscara o tempo inteiro. Vamos lá. Isso não é ser negacionista. Ah, não? A Suécia também não fez nenhum tipo de isolamento. Mas não é porque a Suécia não foi negacionista que nós não somos. Não. Veja, o negacionismo é rejeitar e dizer não estamos em pandemia, não vamos decretar, não vamos decretar que estamos num momento de calamidade pública, não vamos tomar todas as medidas para cuidar que isso aconteça. Ele, inclusive, queria mais competência e foi freado por uma interpretação da Constituição do próprio STF, que reconheceu aos estados e municípios essa competência concorrente. Calma aí. O presidente da República foi freado pelo Supremo porque naquele período, desculpe, isso é fato, aquele período ele queria por decreto, a palavra é dele, quando você pegar a palavra de novo, vou procurar aqui, vou te falar a data, ele queria por decreto impor o isolamento vertical, naquele período, no início da pandemia, o isolamento vertical e que as atividades comerciais voltassem imediatamente naquele período. Houve uma instigação no Supremo e não foi pitoresca como a interpretação do Ives Gandra do 142. É só o que está escrito. A competência é concorrente, assim como também é a educação. Pois é, mas não é até incoerente dizer que um governo negacionista foi ao Supremo buscar competência porque ele negava a ciência. O mundo inteiro estava falando o contrário, Gisele. O isolamento vertical, ele está previsto até na OMS. Aliás, o presidente da OMS também não é médico, ele é biólogo. Então, só para fazer o contraponto, eu fui até olhar. Então, veja, temos gestores cuidando de um vírus que é absolutamente desafiador e que não tem respostas prontas e que não tem respostas fáceis. Até hoje, a ciência não tem afirmações categóricas sobre nada com relação a esse vírus. Seja a forma da contaminação, seja a forma de combate. Temos muitas tentativas, muitos estudos que ainda não foram concluídos. Então, pode acontecer de, posteriormente à pandemia, quando forem retomados e concluídos esses estudos, pode acontecer, inclusive, de se chegar à conclusão de que o isolamento vertical não foi bom. Gisele, ele negava que o ministro da Saúde orientava. Ele não negava que o ministro da Saúde orientava. Tanto é que o ministro da Saúde seguiu, mas o ministro da Saúde estabeleceu uma forma de combate à pandemia, ele fazia aquelas reuniões, ele trazia as informações, ele dava as orientações. O presidente, por vezes, questionava essas orientações, o que é absolutamente normal, e isso não faz dele um negacionista, isso faz dele uma pessoa com uma visão diferente. Há esse atrito entre economia e saúde que não é propriamente
propriamente um atrito, na verdade, é uma dificuldade da conjugação dessas duas situações. Nós estamos vendo, como previu o presidente e também qualquer pessoa poderia prever, que a economia está sofrendo muito com o isolamento horizontal que foi imposto pelos governos estaduais e também pelos prefeitos. Há, inclusive, agora uma disputa também judicial de muitos prefeitos com governadores, porque os prefeitos querem abrir o comércio e os governadores ainda não autorizaram. Então, não há um consenso de todos. E o presidente tinha uma posição por uma forma de isolamento diferente da forma de isolamento que foi adotada pelos governadores. Mas ele tirou isso da onde? Isso não faz dele um negacionista. Mas essa forma de isolamento era prevista também. Gisele, vou dar um exemplo. Outros países adotaram também, Tiago. Gisele, todos os países recuaram. E isso não faz... Porque as pessoas foram empilhadas, mortas em caminhões. Os países que adotaram isso. E o Bolsonaro já sabia. O ponto é esse, minha amiga. O Bolsonaro já sabia. Aí eu te pergunto. Nós já sabíamos da pandemia. Por que é que os governadores, por exemplo, e os prefeitos não cancelaram o carnaval? Gisele, você está errada até na data. O carnaval é anterior à pandemia. Não é anterior. Como não, Gisele? Não. 2 eventos... Eu vou te provar. Vamos lá. Tá bom. 2 situações anteriores vinham sendo noticiadas e foram canceladas. O Ano Novo Chinês e o Carnaval na Itália. Isso foi anterior ao nosso Carnaval. Eram locais de foco. Gisele, houve essa discussão. Você está confundindo o que é infecção em um país de pandemia que é de escala global, que é o alastramento. Não havia alastramento naquela época. A própria decretação da pandemia, Tiago, gerou discussões entre os cientistas. Até médicos brasileiros, salvo engano, o próprio Dr. Davi Wipel, eu tenho quase certeza, ele disse que a OMS foi recalcitrante, que ela deveria ter decretado a pandemia antes, em momento anterior. Pois é, ela acabou sendo decretada, tanto é que a nossa lei federal, que é de fevereiro, ela fala em surto, porque ainda não havia essa classificação como pandemia pela OMS. Então, havia essa discussão. Nós sabíamos que haveria aglomerações com relação ao carnaval. E aí é só uma provocação mesmo. Por que é que não fechamos as nossas barreiras? Por que é que não cancelamos o carnaval? Então, são medidas que poderiam ter sido adotadas e não foram. Mas isso não faz dos governadores o governo federal não fez isso? Negacionistas do coronavírus. Pois é, ele tentou fazer, não o carnaval, mas o governo federal teve uma posição diferente dos governos estaduais. E isso não faz de nenhum dos dois negacionistas. Não. São formas diferentes de analisar e são propostas diferentes de atuação. Gisele. Os próprios países europeus, Tiago, adotaram formas distintas e também, à medida que o vírus foi avançando, foram ajustando e foram alterando as suas medidas. Nós soubemos recentemente que as máscaras eram efetivas. Houve até, pela própria OMS, a orientação, depois a orientação negativa, a cloroquina, que é também um tema de muita disputa. A orientação da OMS sobre as máscaras, num primeiro momento ela afirmou que não havia comprovação, depois ela falou sobre o problema do insumo máscara. Lembre-se disso. Depois havia exigência de máscaras de no mercado. 3 camadas. Enfim, a própria evolução da máscara não é... Veja, Tiago, só estou fazendo uma análise crítica. Claro. A própria cloroquina. A cloroquina veio como uma solução, depois foi negada. Isso não só no Brasil. Em outros países, a França também tem um foco de estudo muito grande sobre isso. Recentemente, acho que em 1º de julho, foi publicado um novo estudo da cloroquina, dizendo que ela reduziu com efetividade a mortalidade das pessoas em Michigan, um estudo pelo Sistema Único do Henry Ford, salvo engano, lá de Detroit. Então, recentemente, de novo, volta a cloroquina como uma possibilidade de solução. Veja como é pendular, como vamos e voltamos. Senhores, encaminhando então para os argumentos finais, a gente, é claro, foi abrindo assuntos correlatos. O tema central do debate é o que explica esse momento mais conciliador do presidente Jair Bolsonaro. Para responder essa pergunta com argumentos finais, você, Gisele Soares. Obrigada, Tiago. Muito obrigada, Diego. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro está acometido de coronavírus, está afastado das suas atividades, não pode exercer as suas atividades como gosta, que é justamente de uma forma mais espontânea, mais próxima das pessoas, sempre conversando, falando, ouvindo, fazendo lives. Ele que fez a utilização de todos esses meios de tecnologia desde a sua campanha, ele que declaradamente gosta do povo, gosta das pessoas, gosta de estar
perto das pessoas, tanto é que foi vítima de uma facada justamente no momento em que era levado nos braços por um grupo de pessoas, de apoiadores, durante a campanha. Neste momento, está mais recluso e, por conta disso, está mais afastado, está mais distante da comunicação pública, infelizmente. Que o presidente volte brevemente a se comunicar publicamente, a trazer as informações, que ele não se sinta acuado e que ele não se afaste das pessoas por conta dessa oposição tão veemente que vem sofrendo. E, por outro lado, que a nossa oposição seja mais propositiva. Nós precisamos de pessoas que pensem o Brasil de uma forma diferente das propostas do governo federal, mas precisamos que essas pessoas tragam essas diferenças, façam essa oposição, não de uma forma judicializada, não a todo momento tentando fazer do presidente uma pessoa menor ou muito menos aproximando de movimentos extremos, de movimentos, de episódios tristes da história, de nazismo, de homofobia, de racismo. Nós estamos num momento de mundo de combate a esses extremos. Estamos num momento em que o mundo precisa, sim, de mais paz, de mais harmonia, de mais união e de mais cooperação. Nesse sentido, que a nossa oposição reconheça este momento de pandemia, reconheça que essa situação de fazer oposição veemente vem afastando o governo federal das pessoas, vem afastando o governo federal da mídia. Nós precisamos trazer de volta este diálogo, construir de novo essa ponte entre situação e oposição, para que possamos juntos contribuir para um Brasil melhor. Faço votos que o presidente melhore logo e que volte a conversar mais proximamente conosco, para que possamos aqui também debater as suas posições. Seu argumento final, Tiago Anastácio. Obrigado, Diego. Obrigada. Seja bem-vindo. Espero que você continue trilhando esse lindíssimo caminho que você tem trilhado no jornalismo e principalmente aqui na CNN. Obrigado pelo debate hoje também, Gisele. Eu fico preocupado só com uma coisa. Eu fico preocupado com os fatos. Os fatos, muitas vezes, são os primeiros mortos, os primeiros assassinados nas narrativas que vão se perdendo dentro dos escaninhos desérticos da estupidez da internet, muitas vezes, e também nas posições públicas que muitos dos nossos governantes têm tido. Existem muitos políticos, muitos empresários, muitos pensadores de Brasil propondo coisas. É só procurar. Se ainda chamarmos essas pessoas de esquerdopatas, ou chamarmos essas pessoas de traidores, se chamarmos essas pessoas de coronéis nordestinos, se chamarmos essas pessoas de... o que mais pode ser chamado? De petistas ou psolistas ou de fierpistas. Bom, aí não tem diálogo. Se nós carimbamos as pessoas que pensam no Brasil, de direita e de esquerda, para carimbando nós cancelarmos elas, aí de fato não existe a menor possibilidade de propositura. Mas quem fez isso? Quem iniciou esse ódio? Convenhamos, será possível falarmos e continuarmos com essa mentira de jogarmos a culpa nos governadores sobre o carnaval? A pandemia foi decretada depois do dia 10 de março. O carnaval foi 25 de fevereiro. Não havia alastramento e estamos jogando a culpa nos governadores. Nós estamos falando que não há problemas na Amazônia, quando o ministro do Meio Ambiente diz que passaria a boiada. Vejam a expressão. Porque o foco era outro. Nós estamos negando o negacionismo de Bolsonaro, que demite 2 médicos do Ministério da Saúde porque se recusaram em assinar protocolos de um medicamento sem eficácia. E entramos na loucura, na esquizofrenia e no mau caratismo de dizer que, mas não existe prova que não é eficaz. Que loucura! Um remédio deve vir a público e ser usado quando é eficaz. A cloroquina é usada na malária de forma eficaz. Agora,
Que escolha é essa que vamos fechar os olhos para o presidente da República fazendo propaganda de laboratório, violando o princípio da impessoalidade? E agora, Sérgio Moro, onde está o herói nacional do combate à corrupção? Ok. E agora a força-tarefa que ataca o presidente da República? São fatos. Nós não podemos silenciar sobre fatos. Faço votos pela melhora da saúde do presidente Jair Bolsonaro. Para concluir. Mas calado é um poeta. Agradeço demais, Tiago Anastácio. Obrigado, Gisele Soares. Foi um prazer dividir esse espaço com vocês. Até uma próxima oportunidade. Até, Diego. Até. Valeu. E olha, todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site, cnnbrasil.com.br. Também estão no nosso canal oficial do YouTube e em formato podcast em todas as plataformas de áudio.